Conceituação. A Lei das Estatais define empresa pública como entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Artigo 3º, caput. Ademais, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade do ente instituidor, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 3º, parágrafo único. Portanto, na empresa pública, 100% do capital é público. Porém, admite-se que outros entes da federação, ou ainda entidades da administração indireta, participem do capital da empresa pública, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade do ente instituidor, União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Por outro lado, define-se sociedade de economia mista como entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou entidade da administração indireta. Artigo 4º, caput. Nota-se que, em termos conceituais, a Lei 13.303/2016 não inovou em relação ao que já se defendia anteriormente, corrigindo inclusive impropriedades que existiam na legislação pretérita. Basicamente, tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado e dependem de lei para autorizar a sua criação. Por outro lado, elas diferenciam-se pelos seguintes aspectos. 1. As empresas públicas possuem capital integralmente público, enquanto as sociedades de economia mista admitem a conjugação de capital público com privado, desde que a maioria do capital votante pertença ao ente instituidor. 2. As sociedades de economia mista sempre devem ser constituídas na forma de sociedade anônima, ao passo que a lei não define uma forma específica para as empresas públicas. Ressalva-se, no entanto, que os artigos 3º e 4º não mencionam expressamente quais atividades que devem ser desempenhadas pelas empresas públicas ou sociedades de economia mista. Os conceitos, desatualizados, do Decreto-Lei 200/1967 afirmavam que elas deveriam atuar na exploração de atividade econômica. Isso, no entanto, não foi repetido nos conceitos da Lei 13.303/2016. Contudo, podemos notar as finalidades no caput do artigo 1º, que expressamente assevera a atuação na exploração de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda sob regime de monopólio, de prestação de serviços públicos. Resumindo, semelhanças e diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista com base na Lei 13.303/2016. Semelhanças. A. Personalidade de direito privado. B. Autorização em lei para criação. Diferenças. Empresas públicas. A. Capital 100% público. B. Qualquer forma admitida em direito. Sociedades de economia mista. A. Capital público e privado. B. Obrigatoriamente na forma de sociedade anônima. O artigo 4º, parágrafo 1º, da Lei 13.303/2016 dispõe que a pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador, estabelecidos na Lei 6.404/1976, Lei das Sociedades Anônimas, e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitado o interesse público que justificou sua criação. Além disso, se a sociedade de economia mista possuir registro na Comissão de Valores Mobiliários, deverá seguir, além das regras da Lei das Estatais, as normas da Lei 6.385/1976, Lei do Mercado de Valores Mobiliários.